Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38, diz: O campo, disse Jesus ao mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, a Bíblia está dizendo que Satanás é maligno. E Jesus, além de chamar Satanás de maligno, ele chama Satanás de maligno, porque ele não é amigo de ninguém. Versículo seguinte: Jesus falou: O inimigo que os semeou é o diabo. Diabo e Satanás e o maligno são a mesma pessoa. Jesus disse que outro nome do diabo é homicida, porque essa é a natureza dele. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Jesus vai falando estas coisas e vai guerreando contra o demônio, contra Satanás, contra o maligno. Jesus vai guerreando contra o inferno e ele fala o seguinte aqui: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E lhe foi homicida desde o princípio e assassina. E não se firmou na verdade. Jesus está dizendo que ele também é mentiroso. Olha só. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio. Porque mentiroso. E Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é tudo isso, em poucas palavras. E Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo, deste século. E aqui no capítulo 14, versículo 30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. No final do ministério de Jesus, quando ele estava para ser preso, ele disse para os discípulos: Eu não posso mais falar com vocês, porque eu estou vendo que o príncipe deste mundo está se aproximando de mim. Então Jesus declarou que o diabo governa o mundo, que ele é o príncipe deste mundo. E Jesus Cristo, durante os 3 anos e meio que estava pregando o reino de Deus aqui na terra, ele fez guerra contra o inferno e mostrou que ele tinha vindo para realmente converter as pessoas de Satanás a Deus. E todas as pessoas que estavam dominadas por Satanás, Jesus ele libertava para que a pessoa pudesse servir a Deus. E Jesus Cristo, aqui neste mundo, ele disse que inclusive depois de ter curado o homem, que Beelzebul, o príncipe destes demônios, o chefe dos demônios, é Satanás, é a mesma pessoa. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22 diz: Mateus 22, 12. Trouxeram até Jesus um endemoniado cego e mudo. E de maneira ele curou, que o cego via. E toda a multidão se admirou e dizia: Não é esse o filho de Davi? Quer dizer, o Messias? Mas os fariseus eram uma seita religiosa. Até Saulo era um fariseu e era uma categoria religiosa que achava que só eles estavam certos. E esses fariseus, eles acusavam Jesus de curar aquele cego através do poder de Beelzebul, através do poder de demônios, de poder do diabo. Mas então, se fosse assim, o diabo seria mais poderoso do que Deus. Mas no Antigo Testamento não tem só um só cego que foi curado por Deus. Então, se Jesus está representando Beelzebul, se curava em poder de Beelzebul, então Beelzebul era mais poderoso que Deus. Olha que acusação que os fariseus faziam contra Jesus. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então aqui a ideia dos demônios já está bem clara. Os demônios causam enfermidades, os demônios causam tormento, tira a paz espiritual e age nas pessoas, causam sofrimento. E o príncipe dos demônios chama-se Beelzebul. E Jesus Cristo está curando as pessoas que eram atormentadas
por Beelzebul e era acusado de ser um farsante, de ser um curandeiro usado pelo diabo. Mas Jesus, sabendo disso, ele falou aos fariseus, no versículo 25: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, olha só, Beelzebul e Satanás é a mesma pessoa. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá depois o seu reino? Então Satanás ele tem um reino muito bem organizado para fazer as pessoas sofrerem. Todo sofrimento é causado pelo diabo. E Jesus Cristo quer que as pessoas se convertam de Satanás para Deus. E Deus acusa Satanás e Beelzebul de serem a mesma pessoa. E Jesus te chamou para você guerrear contra Satanás, contra os príncipes deste século. E Jesus não permite que o diabo prevaleça contra as pessoas. Deus ele quer que você seja liberto pelo poder da palavra, que você passe a enxergar que você está servindo um Deus vivo, um Deus que tudo pode, que tudo crê. E Jesus, ele te ama muito. Jesus vai te levantar, meu amado. Jesus vai te levantar, minha amada. Creia nisso. Jesus quer te dar poder. Assim como Jesus deu poder aos 12 discípulos sobre os demônios, Deus quer te dar o poder sobre o reino das trevas, para que você venha orar os enfermos serem curados, para que você venha ganhar almas para Ele. E Jesus te dá poder neste momento para curar enfermidades. E Jesus te envia a pregar a sua palavra e a fazer a sua vontade. Receba esta palavra, porque essa palavra é essa. Você tem que pregar o evangelho, você tem que semear a palavra de boas novas. Lança a tua semente, porque dias de colheita virão.